E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato com o Corinthians? A quarta-feira é decisiva e tudo leva a crer que o atacante holandês vai estender seu contrato por 2 temporadas. Ele havia chegado na madrugada de terça-feira, foi para o hotel, descansou algumas horas e passou 3 horas da tarde da terça-feira realizando exames médicos em um hospital. Nessa quarta-feira, ele é aguardado no centro de treinamento alvinegro para completar testes físicos, que serão realizados no próprio CT. Como as conversas entre o staff do jogador e seus representantes com dirigentes do Corinthians avançaram, o Memphis retirou uma série de exigências que haviam sido feitas nos últimos dias. Existe a expectativa do departamento de futebol de que um novo contrato possa ser assinado nessa quarta-feira, com a divulgação da permanência do atleta por mais 2 temporadas. Nas condições que o Corinthians exigiu, com a redução de um custo de 6 milhões de reais para 2 milhões por mês, com o fim daqueles bônus que garantiram a ele nos 2 primeiros anos de contrato 45 milhões de reais, essa grana será diluída ao longo do tempo de contrato, sem qualquer benefício extracampo, entre aquelas várias extravagâncias de um hotel que custava 700 mil reais por mês. Tem só uma única pendência entre as partes que precisa ser resolvida nessa quarta-feira, que diz respeito à exigência do Memphis de que o Corinthians pague suas dívidas em dia. Se houver o atraso no pagamento de uma das parcelas, em vez de pagar o valor de 45 milhões de reais, o Corinthians seria obrigado a quitar 77 milhões, que equivaleriam a multas e também taxas por conta desse atraso todo. O Corinthians não concorda com tal cláusula e tenta convencer o Memphis a retirar. Assim que isso for superado, a tendência é que o Memphis assine um novo contrato. E a pergunta que eu deixo para você, a permanência do Memphis é positiva ou negativa? O que você acha da ideia? Já usa o espaço para comentário e opine. Mas estão perguntando muito aqui no chat, quando vai acabar essa novela Memphis? E aí o Pedro pergunta, o Pedro Marcos, e aí Bigodinho, meu Verdão não tem nada? Não, calma, podemos atualizar também o tempo. Quero falar sobre a renovação do Memphis Depay. Vladimir Bianchini vai pintar aqui na telinha do Fala Fonte para trazer detalhes sobre essa história, essa novela que está chegando ao fim. Mas, Vlad, antes de você passar os seus detalhes, quero dar um destaque pelo que eu apurei aqui, que na figura teve 2 caras que foram muito importantes para que essa novela se encaminhasse para o final da renovação do contrato do Memphis com o Corinthians, que foram as figuras do Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e do técnico Fernando Diniz. Os dois tiveram atuações muito importantes nos bastidores, porque como eu trouxe aqui no Fala Fonte de ontem, existia uma pressão e existe uma pressão muito grande nos bastidores do Corinthians, daquela ala do Parque São Jorge, que a gente sabe que tem muita influência nos bastidores do Timão, para que essa renovação de contrato não ocorresse. E aí o Osmar Stabile, essa galera do CT, a galera que fala executivo, diretoria do CT, sempre foi muito a favor para que o Memphis permanecesse. Então fizeram muita força, principalmente o Stabile, que ele sempre foi um cara muito ativo e criou uma relação muito próxima com o staff do Memphis, que sempre foi muito difícil nas negociações. E o Marcelo Paz, durante esse período de Copa do Mundo, nas últimas semanas, foi aquela base do convencimento, alinhar com o processo ali, com o staff do Memphis Depay, alinhar o discurso, o projeto, sempre muito uma voz ativa nos bastidores, e sempre falando também, além do lado financeiro, porque o Corinthians tem uma dívida enorme com o Memphis Depay, que fixou em 42 milhões de reais que serão parcelados nos próximos meses, caso não chegasse a um acordo pela renovação do Memphis, uma renovação contratual, ele poderia colocar o Corinthians na justiça e aí o Corinthians poderia tomar um outro transfer ban com uma dívida enorme que não se sabe como iria pagar. Então, além do lado financeiro, teve o lado esportivo também, porque o Corinthians está com um transfer ban ativo, não tem prazo para pagar nesse momento, e o que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que não vê uma perspectiva positiva sobre a queda desse transfer ban, uma queda rápida. E aí o Memphis poderia ser o único reforço do Corinthians nessa janela, em meio a tantas ausências e desfalques no ataque. Então, pesou muito essas 2 questões, e do Diniz também, que sempre conversava com o Memphis nas férias, mandava mensagem, que sempre apresentava o projeto, como ele seria importante para o projeto em sequência da temporada nos próximos 2 anos, que será o contrato do Memphis. Mas, Vlad, o Memphis já saiu do CT, e agora quais serão os próximos passos dele? Vai passar por exames? Para onde vai o atacante, meu querido? Felipe, um grande abraço para você, para o Bruno, para todo mundo ligado no Fala Fonte. Memphis Depay chegou aqui no CT Joaquim Grava por volta de umas 8h30 da manhã, passou pelos testes físicos, ontem ele já tinha passado pelos exames médicos num hospital aqui de São Paulo, e por volta de umas 11 horas ele deixou aqui o CT Joaquim Grava, voltou para o hotel onde está hospedado. O executivo Marcelo Paz também esteve aqui no CT, saiu também por volta de umas 11h30, e segundo a apuração do Fabrício Bósio, nosso editor, o que ele disse é que eles devem se encontrar num hotel para alinhar os últimos detalhes e assinar o contrato. Normalmente,
quando um reforço muito grande é anunciado no Corinthians, quando um jogador de peso renova contrato, eles fazem a assinatura, as fotos da assinatura, lá no Parque São Jorge. A gente está tentando apurar para saber se vai ter tudo isso, porque o Corinthians tem um treinamento daqui a pouco, às 2 horas da tarde aqui, o último treinamento antes do jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil. Então a gente está tentando ver essa questão para ver como que vai ser, se o Memphis Depay vai assinar no Parque São Jorge ou não, ou em outro local. Então a gente segue essa novela do Memphis Depay, que deve acabar hoje. Se o Memphis Depay assinar o contrato hoje, já pode ser inscrito no BID, pode estar à disposição para o jogo contra o Internacional. Dificilmente ele entraria em campo, justamente porque ele já tem um longo tempo sem jogar. Mas o Corinthians acredita que tem respaldo jurídico para isso. Por quê, Felipe? Porque ele já estava inscrito na Copa do Brasil anteriormente. Em relação aos transfer bans, o mesmo problema. O Corinthians tem 3 transfer bans neste momento. Em tese, com o Memphis Depay encerrando o contrato no dia 31 de julho, ele fica um agente livre no mercado. Quando eu conversei, inclusive, com pessoas ligadas ao departamento jurídico do Corinthians e também da CBF, num primeiro momento, ele não poderia ter sido inscrito. Mas o Corinthians buscou esse respaldo jurídico com a CBF, que deu o aval para o Corinthians fazer a nova inscrição do Memphis Depay, mesmo com o contrato encerrado. Porque como ele não teria uma transferência de um clube para o outro, seria de Corinthians para Corinthians, não teria esse problema em relação a ele firmar um novo contrato e ser registrado, mesmo com o transfer ban, Felipe. É isso, Vlad. Então o pessoal falando aqui no nosso chat, vai Corinthians, ursinho, Cruz Maltino zoando Corinthians. Corinthians vai conseguir vender alguém nessa janela? Tô achando que não. O José Nelson. Ô Vlad, e o Corinthians treina aí à tarde no CT, né? No CT Joaquim Grava. Será que o Memphis pode aparecer? Fica essa questão aí. Se vai ter um anúncio ainda hoje. A galera provocando o Memphis aqui no nosso chat. Depois eu vou ler alguns comentários aí. Mas será que ele pode aparecer ainda hoje por aí? É possível, a gente está tentando apurar exatamente isso, Felipe, agora conversando com o pessoal do Corinthians, porque tem uma questão também do horário. Se ele ainda não assinou o contrato, dá tempo dele assinar e vir para cá e chegar a tempo? Muito difícil. Então a gente está tentando ver se ele vai voltar aqui para o CT ou não, mesmo depois da assinatura do contrato. Tem essa possibilidade, mas eu acho muito remota nesse momento. Ainda mais quando você falou da possibilidade dele atuar na partida contra o Internacional amanhã, que o Corinthians perdeu a partida de ida por 2-0 lá no Beira-Rio. Seria o momento certo de contar com o Memphis, né, Vlad? Porque não tem o Yuri Alberto, Labiat tá fora também, Vitinho lesionado, não sabe quando volta. Então o Corinthians está cheio de desfalques no ataque e logo amanhã o Corinthians precisa marcar gols. Lógico, vai ter o apoio dessa torcida, da Fiel, que vai estar em peso, que até eu vi que o movimento das torcidas organizadas do Corinthians quer por um coro só, né? Que vai ser essa união das torcidas organizadas. Então, o apoio não vai faltar. Vai ter recepção também pro time na Neoquímica. Isso é bom, você pode trazer esse detalhe. Mas amanhã que o Corinthians precisa de um atacante, um cara que faça gols, pode ser que não conte com o Memphis, né, Vlad? Mas pode complementar por aí. Exatamente, a torcida, além de fazer essa questão das organizadas de um coro só, eles também vão fazer uma recepção para a equipe antes desse jogo contra o Internacional. E o ataque realmente é o principal problema do Corinthians no momento. Sem o Yuri Alberto, ele tem 3 opções. O Lingard, também o Pedro Raul ou o Guinegão. A tendência é que o Lingard seja titular, mas como vai ter mais um treinamento agora no período da tarde, a gente só vai conseguir imaginar e rascunhar esse time titular do Corinthians após os treinamentos. Mas o ataque do Timão vem sendo um grande problema nas últimas partidas, né, Felipe? E Yuri Alberto tem ou não propostas do exterior? Nessa semana surgiu a informação de que o Timão recebeu 2 ofertas, ambas de 30 milhões de euros ou 175 milhões de reais. Uma de um clube italiano, outra de um clube inglês. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, e André Cury, representante oficial do Yuri Alberto, para entender se essas propostas chegaram e agradaram. Importante assegurar que Marcelo Paz e André Cury negam com veemência ofertas de 30 milhões de euros. Não existem propostas, pelo menos até agora, na mão do Corinthians. O André Cury me contou que está trabalhando há meses no mercado europeu, Itália, Espanha e também a Inglaterra, em busca de ofertas. A pedida do Corinthians está clara, 20 milhões de euros por sua parte. O Timão tem 50% dos direitos econômicos. Isso significa dizer que, para que o negócio ocorra, o Corinthians precisaria receber uma oferta de 40 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença grande entre aquilo que foi especulado durante a semana, uma oferta de 30 milhões de euros ou 15 milhões de euros pela parte do Corinthians, são 86 milhões de reais, em relação aos 117 milhões de reais que o Timão pede. De qualquer forma, como não existem propostas, o torcedor corintiano pode voltar a ficar mais tranquilo em relação à saída do Yuri Alberto. O Yuri está louco para se mudar para a Europa, ele entende que seu ciclo no Corinthians já acabou. Resta saber se o mercado europeu vai abrir mão de 40 milhões de euros para contratá-lo. Estou para te dizer que é grande a chance de o Yuri Alberto permanecer
no Parque São Jorge. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.